Glória a Deus. Grande é o Senhor, o nosso Deus, grande e digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Linda esta canção, obrigado pastor, por esta meditação musical que prepara ainda mais o nosso coração para estarmos lendo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus neste momento. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e colocar-se em pé para nós lermos juntos apenas um versículo da palavra de Deus, mas nós vamos ler com bastante atenção, prestando toda a atenção mesmo a cada palavra. São apenas 2 frases nesse versículo, e eu gostaria que eu vou ler uma vez, depois você lesse comigo este versículo. Provérbios capítulo 16, livro dos Provérbios, no capítulo 16, o versículo de número 3. Provérbios 16, versículo 3. Este é o texto que nós vamos ler e depois, durante alguns minutos, nós vamos pensar, nós vamos refletir, nós vamos considerar um pouco das muitas verdades que estão aqui neste texto. Provérbios 16, 3. Eu vou ler uma vez, ouça. Está escrito assim na palavra de Deus: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Agora só as vozes femininas, leiam comigo este texto. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Agora as vozes masculinas comigo, vamos lá, bem forte. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo culto desta noite. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado porque o Senhor também nos trouxe a este lugar nesta noite. Muito obrigado por aqueles que participam deste culto também através da internet. Ó Deus, e agora quando lemos a tua palavra santa, viva, poderosa, pedimos por favor que pelo amor do teu nome e pela tua graça maravilhosa, o Senhor conceda que o teu Santo Espírito utilize deste texto, da tua palavra, para falar ao nosso coração. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos receber este alimento que fortalece a nossa alma. Precisamos, Senhor, nesta noite, que o Senhor esteja ministrando sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, o tema central de Provérbios, o livro dos Provérbios, é sabedoria. Sabedoria é uma palavra que aparece pelo menos 125 vezes em todo o texto. Do início ao fim, Provérbios, ele fala sobre sabedoria, a importância de nós termos uma vida sábia. Ser sábio, principalmente a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do coração do Senhor e a sabedoria que faz toda a diferença na nossa vida cotidiana. A cada momento, a cada instante da nossa vida, nós precisamos muito mais do que inteligência, muito mais do que conhecimento. Nós precisamos de sabedoria, mas nós precisamos não somente da sabedoria que vem do conhecimento humano, nós precisamos dessa sabedoria celestial, a sabedoria divina, a sabedoria eterna, a sabedoria que vem de Deus e que vem principalmente do conteúdo, da essência que está na palavra de Deus, na voz de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, que está na Bíblia.
Então, quando nós lemos Provérbios, nós precisamos partir deste princípio. Nós estamos diante de um livro cujo tema principal é este. Ele fala sobre a relevância de nós buscarmos uma vida pautada pela sabedoria. Então, nós vamos encontrar dezenas de vezes tanto a palavra sabedoria quanto a palavra sábio. E o objetivo deste livro, escrito para o povo de Deus, é exatamente instruir, ensinar e desafiar cada um de nós a estarmos buscando esta sabedoria, a estarmos encontrando esta sabedoria e, principalmente, o livro dos Provérbios, ele tem como propósito motivar o povo de Deus a colocar em prática, a estarmos obedecendo e seguindo os ensinamentos do Senhor. Não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria divina. É uma sabedoria que vem de Deus e que faz toda a diferença nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, nas nossas atitudes. Dos autores, um dos comentaristas que escreveu sobre os livros dos Provérbios, ele nos faz lembrar que naquele tempo, os reis, eles tinham um grupo de assessores, um grupo especial, formado principalmente por homens de mais idade, que eram os seus conselheiros. Nós vamos encontrar na Bíblia, narrando sobre os reis de Israel, e nós vamos ver que muitas vezes eles procuravam pelos sábios para ouvir os seus conselhos, as suas orientações, principalmente nas decisões mais difíceis. O comentarista W.W. Wiersbe nos lembra isso, que na antiguidade, não apenas na Bíblia Sagrada e na história do povo de Deus, mas também nos outros reinos, os outros reis se utilizavam deste recurso. Eles procuravam assessores, eles procuravam estar cercados de homens que eram inteligentes, que eram sábios, que detinham todo o conhecimento para que eles pudessem aconselhar, de modo que o rei tomasse sempre decisões acertadas. Isso significa que o livro de Provérbios, ele é como esses conselheiros de Deus em torno da nossa vida, nos ajudando, nos orientando, nos mostrando com clareza o caminho que devemos seguir e as decisões que nós devemos tomar. Como escreveu o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso significa que quando nós não estamos diante dessa sabedoria divina, dessa sabedoria celestial, então a nossa qualidade de vida está comprometida e a possibilidade de nós falharmos, de nós fracassarmos, de nós errarmos é muito maior. Não há outra sabedoria maior. Não há outra sabedoria tão perfeita e tão ideal quanto essa, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem da palavra de Deus. Quando nós lemos as histórias da Bíblia, nós vamos encontrar alguns homens que foram chamados de sábios, como José do Egito. Ele era um homem que vivia em comunhão com Deus, era um homem de oração, era um homem que tinha um contato, uma intimidade muito grande com o Senhor. E ele foi chamado para ser o conselheiro número 1 do rei do Egito, o faraó. Ele é considerado um homem sábio, um dos principais conselheiros do rei que estava à frente da nação mais poderosa naqueles dias. Na Babilônia, Daniel, o profeta, era também considerado um sábio. O rei consultava, o rei conversava, o rei perguntava, arguía. O rei sempre queria ouvir os conselhos de Daniel. E é interessante que Daniel é chamado de um sábio conselheiro e eles reconheciam que a sabedoria de Daniel vinha de Deus. Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele orava todos os dias e várias vezes, porque ele buscava a Deus e obedecia a Deus, então ele era um homem sábio, não porque ele, Daniel, era sábio, mas porque a sabedoria de Deus se manifestava, se revelava através da sua vida. Jesus foi considerado um mestre, Jesus foi considerado um sábio, Jesus foi considerado um conselheiro. A palavra de Deus diz várias vezes nos evangelhos que as multidões ficavam admiradas com a sabedoria de Jesus, com as mensagens que ele pregava, com a autoridade que ele falava sobre o reino de Deus.
Jesus é considerado um sábio no Novo Testamento pelos evangelhos. E em Efésios capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo afirma que nós devemos andar como sábios e não como insensatos. Mas não a nossa sabedoria, mas não a sabedoria humana, e sim a sabedoria de Deus. Você pode conversar com um homem de 60 anos, 65, 70 e perceber nele muito conhecimento sobre a vida e muita sabedoria. Mas aqui nós estamos falando sobre uma sabedoria que vem da palavra de Deus, que vem das orientações das Escrituras Sagradas, uma sabedoria que está associada aos juízos, ordenanças, estatutos, mandamentos e leis do Senhor que tanto nos abençoam. Quando nós conhecemos os mandamentos do Senhor e obedecemos os mandamentos do Senhor, isto é sinônimo de sabedoria. Sabedoria. Que é muito mais do que estudar, que é muito mais do que conhecer, que é muito mais do que inteligência. É sabedoria, é competência, capacidade de usar corretamente o conhecimento. Porque é possível que uma pessoa seja muito inteligente, tenha muito conhecimento, mas utilize isso para o mal. Eu estava lendo a história de um famoso traficante brasileiro, e a sua história no Rio de Janeiro, é possível perceber com muita nitidez, muita inteligência, as estratégias, a maneira como ele organiza, como ele faz a coisa acontecer, mas infelizmente para o mal. Um homem muito inteligente, um homem muito capaz, um homem muito esperto, um homem cheio de conhecimento, mas que utiliza isso da maneira mais errada. Então, sabedoria é a competência de usar o conhecimento da maneira correta, da melhor forma, para o seu próprio bem, para o bem daqueles que estão ao seu redor, mas principalmente para o seu relacionamento com Deus. O teólogo norte-americano, pastor Dr. Roy Zuck, escreveu que sabedoria significa ser hábil e bem-sucedido, observando e seguindo os princípios do Senhor. Sabedoria significa ser hábil e bem-sucedido, observando, conhecendo, compreendendo e seguindo, isto é, colocando em prática, obedecendo os princípios do Senhor. E onde é que estão os princípios do Senhor? Na sua palavra. A sabedoria que vem da palavra de Deus, a sabedoria que vem da voz do Senhor, é melhor. E nos conduz numa vida espiritualmente vitoriosa. Então nós olhamos para o texto desta noite, para Provérbios capítulo 16, versículo 3, e lá está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E eu trouxe esse texto nesta noite, hoje, 10 de janeiro de 2021, porque eu creio que neste momento da nossa história, quando nós estamos deixando 2020 para trás e estamos iniciando um novo ano, estamos escrevendo uma nova história, estamos passando por uma transição, um recomeço, uma nova oportunidade, nós precisamos fazer exatamente aquilo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós precisamos consagrar, nós precisamos dedicar, nós precisamos entregar, nós precisamos dar conhecimento a Deus, nós precisamos pegar tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo deste novo ano 2021 e nós precisamos dizer assim: Senhor, é teu, é totalmente teu, a minha vida é totalmente do Senhor. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu possuo é totalmente teu. Acabamos de cantar aqui. Mas muitas vezes nós até cantamos, muitas vezes nós até lemos na Bíblia, mas muitas vezes nós em prática, nós não obedecemos.
E vejam, irmãos, que aqui há um conselho, há uma orientação e há uma promessa. Este texto tem uma promessa extraordinária, maravilhosa, porque ele diz aqui com todas as letras: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas antes de prosseguir, eu já quero abrir um parêntese aqui, para que não haja nenhum equívoco ao longo da mensagem. Quando o texto diz os seus planos serão bem-sucedidos, não significa necessariamente tudo que você fizer vai acontecer exatamente como você deseja. Mas significa que tudo que você fizer acontecerá de acordo com a vontade de Deus. E mesmo nos fracassos, nas perdas e nas derrotas, a vontade de Deus prevalecerá e isto será uma bênção para a sua vida. Mesmo que você não compreenda. Então, quando o texto diz, se você consagrar tudo que você faz ao Senhor, você vai ser bem-sucedido, é exatamente o que vai acontecer. Você será bem-sucedido. Pastor, mas aquilo que eu queria não aconteceu, mas você foi bem-sucedido. Pastor, mas aquele plano que eu fiz saiu tudo errado, deu tudo o contrário, mas você foi bem-sucedido, porque prevaleceu a vontade de Deus. Lembra da oração que Jesus fez no jardim do Getsêmani? Jesus, ele pede a Deus o Pai o quê? Ele diz assim na sua oração: Senhor, passe de mim este cálice, ou seja, eu gostaria de passar sobre este sofrimento. Em outras palavras, eu não gostaria de vivenciar, de experimentar esse sofrimento. Então eu gostaria que o Senhor retirasse essa experiência tão difícil da minha vida. E aí Jesus diz no final da sua oração, e o texto fala que ele orou várias vezes assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus significa bem-sucedido. Jesus é traído, Jesus é preso, Jesus é açoitado, Jesus é humilhado, Jesus vai para a cruz do Calvário, Jesus morre, e aí a gente pensa o quê? Jesus não consagrou todos os seus planos a Deus, o Pai, e por isso não houve sucesso, foi um fracasso. Não. Foi o maior sucesso da história da humanidade. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte e tornou-se o nosso Senhor e Salvador eterno. Do ponto de vista dos discípulos, dos apóstolos, do ponto de vista da igreja, do ponto de vista dos judeus, do ponto de vista dos romanos, do ponto de vista de todos, naquele momento foi fracasso. Mas do ponto de vista de Deus, sucesso total. Então, fechando este parêntese, eu gostaria de destacar aquilo que está no texto, dividi-lo em duas partes e analisar rapidamente, em poucos minutos, as verdades que aqui se encontram. Então, em primeiro lugar, em Provérbios 16:3, está escrito assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você vai fazer neste ano e nos próximos anos também. Consagrar aqui significa entregar. Então, entregue ao Senhor, dedique ao Senhor. Mas principalmente, se nós fizermos uma análise nas palavras originais, que neste caso vem do hebraico, nós vamos descobrir que Provérbios 16:3 está dizendo assim: pegue tudo o que você vai fazer e coloque sobre o Senhor. A palavra utilizada aqui, coloque tudo sobre Deus, é aquela palavra utilizada para uma pessoa que está com uma carga muito grande, muito pesada, e vai pegar esta carga e este peso e colocar sobre os ombros de um camelo, naquela época o melhor meio de transporte das pessoas, para fazer uma longa viagem. Então esse camelo, que é muito forte, ele é suficientemente capaz de levar essa carga que aquela pessoa colocou sobre o camelo. Então, Provérbios 16:3 está dizendo assim: pegue tudo o que você faz, todas as coisas que você faz, e coloque sobre o Senhor, porque Ele vai levar, Ele vai conduzir, Ele tem poder, Ele tem força, Ele tem autoridade suficiente para levar tudo o que você faz. E você precisa dele.
Segundo alguns autores, a melhor tradução desta frase seria: confia as tuas obras ao Senhor. Que é uma outra visão desta frase tremenda. Confia, ou seja, coloque nas mãos de Deus e confia, descansa. Fique sereno, calmo e tranquilo, porque Deus vai cuidar para você. Transfira o fardo, o peso e a preocupação para os ombros de Deus, porque Ele tem condições de levar por você e com você. Outra interpretação possível desta frase seria: torne as tuas obras conhecidas do Senhor. Neste caso, torne tudo aquilo que você faz conhecido a Deus, é algo que está associado com a oração. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar antes. Antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo, ou deixar de fazer algo, eu vou orar. Orar e consagrar a Deus, dedicar a Deus e pedir a Ele: Senhor, me oriente, me abençoe, eu não quero fazer somente a minha vontade, eu quero fazer a Tua vontade, porque eu sei que a vontade do Senhor é melhor, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e se eu fizer a vontade do Senhor, eu serei bem-sucedido. Torne as tuas obras conhecidas ao Senhor. Faça isso através da oração. E eu quero subdividir esta primeira parte em pelo menos 3 declarações. A primeira delas: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tenha em mente os propósitos de Deus, buscando conhecer a vontade do Senhor através da Bíblia. Eu lembro da história de um homem que disse certa vez: tive um sonho, uma revelação, e Deus falou o que Ele deseja que eu faça da minha vida profissionalmente. E aí o pastor perguntou: meu irmão, o que foi que Deus disse a você que gostaria que você fizesse? Ele disse: Deus disse para que eu abra uma fábrica de cigarros. E então o pastor disse: eu creio que Deus jamais pediria a você que fizesse algo que fosse imoral, que fosse antiético, que fosse ilegal ou que fosse prejudicial de alguma forma. Deus jamais vai aconselhar você e dizendo que a vontade dele é que você abra um clube noturno, ou que você abra uma destilaria para produzir cachaça, ou que você monte um grupo para a realização de tráfico de drogas ou coisa dessa natureza. Meus irmãos, tudo que nós pensamos, planejamos e realizamos deve estar de acordo com a vontade de Deus, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter em mente os propósitos de Deus quando nós oramos, quando nós planejamos, quando nós executamos. Deus jamais vai orientar você a fazer algo que esteja contra a sua palavra, contra os seus princípios, contra a sua vontade maior. Deus jamais vai pedir a você que faça alguma coisa que esteja associado ao pecado, algo desonesto, algo ilegal, algo fraudulento ou corrupto. Em segundo lugar, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tenha em mente as prioridades de Deus. E quais são as prioridades de Deus? Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus, não é? A igreja do Senhor Jesus, a família, as pessoas, essas são as prioridades de Deus. E meus irmãos, muitas pessoas estão fazendo muita confusão a este respeito e infelizmente, inclusive, dentro das igrejas. Quando, por exemplo, colocam como prioridade de Deus, e não é prioridade de Deus, a prosperidade financeira, a prosperidade material. Pastor, mas a prosperidade não está nos planos de Deus para a minha vida? Está. Mas Deus não quer que eu seja bem-sucedido profissionalmente? Quer. Mas essa não é a prioridade de Deus. Faz parte dos planos de Deus. Então, quando eu, enquanto pastor, abro a Bíblia e começo a pregar aqui prosperidade, prosperidade, dinheiro, dinheiro, riqueza, riqueza, bens materiais, propriedades, fazendas, etc., eu não estou pregando no centro da vontade de Deus, não estou pregando aquilo que a Bíblia diz, eu não estou tendo em mente a prioridade ou as prioridades de Deus.
Porque o que Deus quer em primeiro lugar não é isso. A Bíblia diz que em primeiro lugar devemos buscar ao Senhor, buscar a Deus e amá-lo de todo o nosso coração. Devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Então é preciso consagrar tudo o que você faz, tendo em mente os propósitos de Deus, tendo em mente as prioridades de Deus e tendo em mente a comunhão com Deus. Por isso você precisa buscar intensamente ao Senhor através da oração, através do louvor, através da adoração, através da sua palavra, sempre orando, dizendo: Deus, me dê uma visão clara e nítida daquilo que o Senhor quer que eu faça, das decisões que o Senhor quer para abençoar a minha vida. É isso que está escrito aqui no texto, é isso que está aqui em Provérbios 16, 3. Consagrar, dedicar, entregar a sua vida, os seus planos, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos ao Senhor. Mas isso só é possível quando você está perto, quando você está próximo, quando você está em comunhão com Ele. Ou você está perto de Deus, ou você está longe. O livro do Apocalipse já diz isso, né? Ou você é frio, ou você é quente. Então tenha em mente isso, a comunhão com Deus. Isso é muito importante se nós queremos consagrar a Ele tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós vamos fazer. É preciso estar próximo, perto. Uma vez uma jovem me procurou e disse assim: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse em oração. Eu queria muito arranjar um namorado, mas pastor, eu gostaria muito que esse namorado fosse um namorado de Deus para mim. Eu falei: tá bom, nós vamos orar para que Deus mostre a você um rapaz que venha ser bênção na sua vida. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer em prática? Eu disse: olha, na prática, ore por isso. Na prática, leia a Bíblia para Deus falar ao seu coração. E na prática, frequente a igreja, porque se você quer que Deus mostre a você um rapaz segundo o seu coração, é mais provável que ele esteja aqui na igreja do que em qualquer outro lugar dessa cidade. Porque não adianta você orar e falar: Senhor, me arranja um namorado segundo a tua vontade, e você procurar esse namorado em outro lugar. A probabilidade de você encontrar ele aqui é maior. E tem um detalhe: não falte nenhum culto, porque pode ser que no culto que você vai faltar, o rapaz vai estar lá e você vai perder a oportunidade. Olha só que tragédia. Vai continuar de mãos vazias? Comunhão com Deus. Na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, na proximidade com Deus. E o que é que acontece, diz o texto? O texto diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e aí a promessa é: os seus planos serão bem-sucedidos. Sucesso, êxito, vitória nos seus empreendimentos, segundo a vontade de Deus. Quando você apresenta os seus planos ao Senhor, esteja pronto, esteja preparado, aberto para ouvir uma resposta do Senhor. E aí eu volto ao parêntese que eu abri alguns minutos atrás. Porque às vezes você vai pedir alguma coisa para Deus e Deus vai dizer: sim, é isso mesmo, bênção. Mas às vezes Ele vai dizer assim: espere um pouquinho que não é hora. E às vezes Ele ainda vai dizer: não, não será bom para você como você acha que seria. Às vezes, irmãos, nós achamos que vai ser melhor, mas não vai ser. Nós pensamos que vai ser melhor, mas não vai ser. Porque quem sabe tudo, quem conhece tudo, quem sabe todas as coisas e conhece você muito mais do que você mesmo, é Ele, o Criador. Ele criou você, Ele conhece você nos mínimos detalhes, e Ele conhece você muito mais do que você possa imaginar. Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. Ele sabe o que será melhor para a sua vida amanhã. Sim, esteja pronto, preparado, porque muitas vezes ser bem-sucedido significa mudar de pensamento, mudar de sentimentos e até mudar de planos. O sucesso está na vontade de Deus e não na sua vontade.
bem-sucedido segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. Os planos de Deus são melhores do que os meus, diz a canção. Os planos de Deus são melhores do que os meus. Os planos de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus são melhores do que os seus. Ele abençoa o que é da vontade dele, não necessariamente a nossa. E se você deseja um ano de 2021 bem-sucedido, se você deseja um novo ano abençoado e vitorioso, aqui está o segredo. Aqui está a fórmula mágica. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E a promessa dele é: seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero convidar você para colocar-se em pé e nós vamos cantar um hino neste momento que diz isso. Na verdade, já lemos textos bíblicos, já cantamos canções e agora nós vamos cantar um hino. A ti seja consagrada a minha vida, ó Senhor. A ti seja consagrado tudo o que sou, tudo o que faço, tudo o que tenho. Esta letra tremenda do hino 429 do Inário para o culto cristão, nós vamos cantar juntos neste momento. Cante atento à letra, atento à mensagem do hino e faça desta canção, desta música, uma oração ao Senhor neste momento e esteja dizendo a Ele de todo o seu coração: Senhor, a Ti seja consagrada a minha vida, a Ti sejam consagrados todos os dias da minha vida, a minha história, aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu estiver fazendo, eu quero dedicar, eu quero entregar, eu quero consagrar ao Senhor. Senhor.
consagramos ao Senhor a nossa vida. E como diz o texto da tua palavra, este conselho maravilhoso, neste novo ano 2021 e nos próximos, queremos consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós fizermos. Que tudo, ó Deus, que nós realizarmos, seja entregue ao Senhor, consagrado ao Senhor, que seja de acordo com a vontade do Senhor, com a prioridade do Senhor para nós. Que estejamos prontos a abrir mão dos nossos sonhos e planos, pelos sonhos e planos do Senhor que são melhores. Ó Deus, que nós sejamos humildes, para compreendermos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Pedimos que o Senhor nos mostre com muita clareza aquilo que o Senhor quer de nós. Que o Senhor nos aponte a direção para que possamos caminhar com toda certeza, com toda convicção e confiança. Ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando na família, nos estudos, no trabalho, no lazer, na igreja, em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos conhecer a tua vontade e obedecer. Por isso, ó Deus, queremos fazer como está aqui na tua palavra, consagrar ao Senhor tudo o que nós fizermos para que nós sejamos bem-sucedidos e vivamos em paz, em tranquilidade, em alegria, na tua presença. Por isso, ó Deus, nós pedimos, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dirigindo, conduzindo a nossa história, a nossa vida, a nossa existência, de acordo com o teu querer, que é melhor. Consagramos ao Senhor este novo ano, consagramos ao Senhor a família, consagramos ao Senhor a nossa vida, consagramos ao Senhor o nosso trabalho, os nossos estudos, consagramos ao Senhor tudo o que fazemos, tudo o que somos. E queremos, ó Deus, desfrutar das tuas promessas, como está nítido na tua palavra nesta noite. Queremos ser bem-sucedidos, não aos nossos próprios olhos ou aos olhos do mundo, mas queremos ser bem-sucedidos aos olhos do Senhor. E que assim seja, na vida de cada um de nós aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Nós estamos chegando assim ao final do culto desta noite. Eu quero expressar aqui gratidão pela presença e participação de cada um de vocês. Muito obrigado a você que veio para estar conosco e para participar do culto presencial no templo da nossa igreja nesta noite. Muito obrigado. Obrigado também a todos os irmãos, obrigado aos amigos que estão participando deste culto, que estão conosco também através da internet. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado e que o Senhor esteja cuidando de você, que Deus esteja cuidando de nós nesta semana, neste mês, neste ano e para todos sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o som do poslúdio ao piano, vamos orar silenciosamente agora e logo depois desse momento breve nós estaremos concluindo o culto desta noite.